Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Cristo na Mente, onde diariamente você receberá uma palavra de Deus para o seu coração, para a renovação da sua mente. Amém? Eu sou o Vinícius Rosa, para quem não me conhece, sou o executador desse lindo projeto que o Senhor ele entregou em minhas mãos, confiou em minhas mãos. Estou muito feliz e muito grato a Deus pelo privilégio e a oportunidade de poder estar aqui pregando a palavra do Senhor, que é uma coisa tão preciosa, né? De antemão, já quero avisar vocês que será postado o vídeo nesse canal de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, cedinho mesmo, para que você já comece o seu dia sendo renovado pela palavra de Deus, tendo a mente transformada, né, pela palavra de Deus. De antemão, já quero pedir, se inscreve nesse canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, justamente para que o YouTube entenda que você gostou desse conteúdo e assim ele possa então estar mandando e enviando sempre esse conteúdo para você, desse canal, e também você me ajudar a pregar a palavra de Deus. Amém? A palavra do Senhor para o seu coração nesse dia se encontra em Salmos. Salmos capítulo 73, a partir do seu verso 21. Amém? Quando meu coração ficou revoltado contra Deus e as minhas emoções entraram em guerra dentro de mim, agi como um irresponsável e ignorante diante do Senhor. Minha atitude era de um animal sem entendimento. E apesar de tudo isso, o Senhor estava sempre ao meu lado, segurando bem firme a minha mão direita. O Senhor me guia com a sua sabedoria durante esta vida, e depois me receberá com honras. Quem mais tenho no céu senão o Senhor? E aqui na terra, o que eu mais desejo é a sua presença. Minha saúde pode acabar, meu coração fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança eterna. Quem desprezar a Deus será destruído. Quem se afastar do Senhor será castigado com a morte. Quanto a mim, acho maravilhoso viver bem perto de Deus. O soberano Senhor é a minha proteção, e por isso proclamarei ao mundo as grandes coisas que ele fez por mim. Essa é uma palavra muito linda, né? O salmista aqui ele inicia esse texto dizendo que quando o coração dele ficou revoltado contra Deus, né? As emoções dele se afloraram dentro dele, ele se sentiu perdido, se sentiu desorientado, né? E ainda assim, o Senhor ele esteve lá com ele. Como o salmista diz, né? O Senhor segurou bem forte a minha mão direita, né? E por vezes na nossa vida a gente acaba se tornando pessoas das quais a gente nem se orgulha em dizer, né? Acredito que todo mundo já viveu essa fase da vida onde a gente olha para dentro da gente mesmo e fala, poxa vida, né? Quem sou eu, né? Quem eu me tornei? Nem eu sou contente com quem eu sou hoje, né? Quem dirá o Senhor, né? Quanto mais o Senhor, né? Só que o salmista, ele deixou bem claro que ainda que ele estivesse revoltado contra Deus, ainda que ele estivesse perdido nele mesmo, ainda assim o Senhor estava com ele, né? E da mesma maneira é conosco, né? Muitas vezes nós nos perdemos, muitas vezes buscamos outros caminhos, começamos a praticar coisas que outrora, né, antes, quando estávamos num relacionamento com Deus, a gente não fazia, e a gente acaba se perdendo e é normal. É normal para o ser humano, né? Nós, os seres humanos, temos muitos sentimentos, né? Temos muitas emoções e às vezes a gente acaba se perdendo. Mas eu quero que você entenda que o importante de tudo isso é que o Senhor ele ainda está com você, que o Senhor ele ainda segura a sua mão, que o Senhor não te deixou, que o Senhor não te abandonou, que ainda que você esteja revoltado com Deus, ainda que muitas coisas você não consiga entender ou muitas vezes você ainda culpe a Deus, ainda assim Ele está lá esperando por você. Ele está lá esperando pela sua oração, está lá esperando pelo seu louvor, está lá esperando pela sua presença, né? Eu costumo dizer que o Senhor ele permanece sempre no mesmo local. É nós que determinamos a distância em que nós estamos dele. Então ele sempre está ali, paradinho, esperando por nós. Só que nós que determinamos se vamos estar perto, se vamos estar do lado, se vamos estar longe, ou se a gente vai estar tão longe que não vai nem conseguir enxergar mais a ele, né? Infelizmente, né, por conta de algumas emoções, né, que nós temos dentro de nós, o medo, a ansiedade, né, e por aí vai, a gente não consegue enxergar o Senhor em muitas situações da nossa vida, né? Não conseguimos enxergar, é como se tivesse algo tampando a nossa visão, né? Só que se nós formos analisar todo o texto, né, se nós formos analisar a Bíblia, a gente consegue entender
que o Senhor ele permanece ali, porque o Senhor ele é fiel conosco, né? Ele nos prometeu que estaria conosco, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às adversidades, que ele não iria nos deixar, que ele não iria nos abandonar, né? E que ainda mais ele enviaria o Consolador, que estaria sempre conosco, que estaria sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos dando discernimento e sabedoria, né? Para lidar com as situações. Talvez você tenha enfrentado alguns momentos onde você realmente se sinta muito perdido. Sabe quando você olha para dentro de você e fala assim, oh, quem eu sou, quem eu me tornei, né? Não sou feliz e nem contente com quem eu me tornei, né? Mas o Senhor manda eu te dizer que Ele ainda está com você, que Ele é o seu porto seguro, né? Assim como o salmista, ele diz aqui, né, no versículo 25, quem mais tenho no céu, senão o Senhor? E aqui na terra, o que eu mais desejo é a sua presença. Olha que lindo, né? O salmista dizendo, Senhor, eu não tenho mais nada além de ti. Eu perdi tudo, mas ainda tenho a ti. Ele ainda continua dizendo, né? Ó, minha saúde pode acabar, o meu coração fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança eterna. Herança, né? Aquilo que ninguém pode tirar de nós, aquilo que é de direito nosso, né? Então, o Senhor é a nossa herança, né? O Senhor é o nosso galardão. E isso ninguém pode tirar. O nosso pecado não afasta Deus de nós. O nosso pecado nos afasta de Deus. Porque quando nós pecamos, o que a gente faz? Ao invés de ir lá, chorar aos pés do Senhor, pedir perdão, se arrepender e pedir para que o Espírito Santo nos ajude, né, para que nós não venhamos cometer esse pecado de novo, a gente se afasta de Deus. Então o pecado não afasta Deus de nós, o pecado afasta nós de Deus. É isso que a gente precisa entender. Então, por muitas vezes, quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós fraquejamos, né, diante da presença do Senhor, não devemos nos afastar de Deus. Aí sim que nós devemos nos derramar, aí sim que nós devemos nos lançar aos pés de Jesus, né? Porque o Senhor fala que Ele tem perdão e misericórdia para nós. Ele é fogo consumidor também, sim, mas o amor dele é maior do que tudo. A palavra do Senhor diz também em Salmos que o Senhor ele não resiste a um coração quebrantado, ele não resiste a um coração contrito. Então, se nós realmente, verdadeiramente nos arrependermos, se nós verdadeiramente, sabe, buscarmos não errar mais naquilo que nós outrora estávamos cometendo, o Senhor ele vai nos perdoar, o Senhor vai ter perdão, o Senhor tem uma mesa preparada para nós, né? Só que nós que temos que decidir se vamos se assentar e cear com ele ou não. A mesa sempre está posta para nós, né? É que nós, por vezes, né, depois de um pecado cometido, a gente sempre se acha indigno de buscar a Deus. Certo momento da minha vida, eu disse isso para Deus, eu falei, Senhor, eu não sou mais digno, Pai. Eu não sou mais digno, porque o Senhor tem visto o que eu tenho feito e o Senhor conhece o meu coração. E aí foi quando, de uma maneira tão tranquila, o Senhor foi tão certeiro no meu coração e disse assim, e quando que você foi digno? Até mesmo quando você achava que você era digno, você não era digno da minha presença. É tudo pela graça. E desde aquele momento eu pude entender, sabe? E eu comecei realmente a buscar a Deus de todo o meu coração, sabendo que não era por merecer, não era o meu esforço, não eram as minhas obras, não, era somente a graça dele, porque o preço já foi pago, né? Há amor, há perdão, há esperança para nós, né? Há uma herança que ninguém pode tirar de nós, o nosso pecado não tira, o nosso erro não tira, os homens, os inimigos não tiram de nós aquilo que ele tem para nós. Então, se você pecou, se você errou, nessa segunda-feira eu quero que você já comece a semana entendendo que Ele está ali esperando por você. Ele está esperando pelo momento onde você vai se entregar de novo. O momento onde você vai se entregar aos pés dele, se derramar diante da presença dele. Então, entenda isso. Fique com isso, fique com essa palavra no seu coração. Entenda que o Senhor ele tem perdão, que o Senhor ele tem salvação para a sua vida. Ainda que você esteja como salmista, revoltado contra Deus e com as emoções muito afloradas dentro de você, não se esqueça disso. Ele está lá. Ele é a fortaleza do teu coração e a sua herança eterna. Amém? Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Eu quero declarar que a sua semana vai ser uma semana cheia de bênçãos, de vitórias, de conquistas, mas que principalmente seja uma semana cheia da presença de Deus. Que o Senhor possa estar abençoando o seu dia. Amém? Amanhã, se o Senhor permitir, estarei aqui de novo, às 6 horas da manhã, e você não pode perder. Deus abençoe.